também para o Brasil internamente, que é o período do mensalão. E por mais incrível que se pareça, na mídia francesa pouquíssimo se viu sobre o mensalão. Se a gente faz uma leitura de todos os jornais, de tudo que circulou nesse período. Fala-se de corrupção, mas não é tanto. Muito menos do que agora. Só para então, uma ideia do que a mídia publicava, né? Isso é a mídia oficial, a Agence France Presse. Então, falando logo no início, o ano do Brasil na França, mais de 400 espetáculos e eventos culturais. Muito mais do que isso. Na verdade, foi pensado que seriam 470 de início e foi crescendo, as cidades foram começando a pedir para fazerem eventos, foram pagando por si mesmo, com recurso próprio, e o evento depassou em muito o que era esperado. O público também foi algo espetacular para o evento. Só para vocês terem uma ideia, esse gráfico eu fiz com relação a tudo que eu consegui na Inatec. Então, como que foi organizado. Nós tivemos 41 grandes eventos, que são os shows, os concertos abertos, as grandes exposições. E além disso, 429 exibições cinematográficas, 26 apresentações de teatro, 9 de arquitetura, 67 colóquios e eventos literários, 20 exposições de fotografia, 45 exposições de arte contemporânea e 61 eventos musicais. Então a gente tem assim, uma riqueza de eventos e uma diversidade de eventos muito importante. Nesse período era normal chegar dentro do metrô parisiense e encontrar naqueles outdoors a favela. E para alguns brasileiros aquilo era terrível, porque como assim que vai mostrar a favela? E ao mesmo tempo os franceses falavam, mas a favela também é essa representação do Brasil. E o governo brasileiro estava buscando também essa representação do Brasil. Vieram indígenas para o Brasil, para a França, nesse período de uma aldeia, para falar sobre a questão indígena do Brasil. A questão da agricultura familiar, da economia solidária, eram pessoas para falar em colóquios sobre a agricultura familiar e a economia solidária. Então a tentativa era realmente de mostrar essa diversidade no plano cultural, social, demográfico, em todos os planos possíveis. Foram publicados mais de 15 artigos nesse período, e aí isso são dois exemplos, então, de pessoas do Instituto Français e do dossiê de Presília sobre o assunto. Então, cresceu muito o evento daquilo que era esperado. Depassou todos os limites do Leborgne lá que eram esperados. Entre 3 franceses participou de pelo menos um evento durante o ano do Brasil na França, para além dos estrangeiros. E aí o que se buscava? Buscava passar 3 facetas de um Brasil que pudesse ali mostrar, olha, esse país ele desenvolveu e a gente precisa falar das suas raízes, a gente precisa falar da cultura, da miscigenação e a gente precisa falar do que esse Brasil vem se tornando. E é isso, é baseado então no Mário Caribe, que eles vão fazer uma homenagem então para ver como que a gente vai falar dessa cultura, como que a gente vai falar dessa questão econômica, como que a gente pode falar de todas essas alterações que foram criadas durante esse evento. Um exemplo só aqui, né, na Galeria Lafayette, que coloca lá o sonho vive mais no Brasil. 3 exemplos do que circulava então nesse momento. Em cima, o Espaço Brasil,
que foi todo construído por brasileiros. Então, os pedreiros brasileiros vieram para a França especificamente para a construção desse Espaço Brasil. Eles não sabiam falar francês. E aí tem várias anedotas deles ficando perdidos em Paris sem saber falar francês e tendo que pedir, achar um brasileiro no meio do caminho para pedir um telefone e ligar para a mulher lá no Brasil, para a mulher ligar para a pessoa que cuidava dele aqui na França. Então, assim, uma triangulação muito grande de informações. A outra pessoa que... Então, assim, a gente tem várias anedotas desse período. O Espaço Brasil, então, tinha, obviamente, o bar, né, dentro desse espaço para recepção, e aí com produtos típicos do Brasil, a palmeira, então o estereótipo do exotismo também ele vai ser colocado. Mas a gente tem, por exemplo, a congregação entre a raiz, então toda aquela cultura, a cultura afro-brasileira ali, e o novo, que é a construção de Brasília, ou hoje, Brasília, o que seria hoje. Então a gente tem uma exposição de fotografias, tem uma exposição musical, vem artistas de Minas Gerais, do Alagoas, para cantar nesse Espaço Brasil. Então tem toda uma reorganização. E na revista, então, Match do Mundo, só para ilustrar mais uma vez, o Brasil dança com o futuro. E aí a ideia de que os nossos desafios do planeta ocorreriam no Brasil. Em 2005, então, era considerado o Brasil realmente é ali o espaço em que as coisas vêm acontecendo. Pode passar. Desculpa. E o que acontece? Quando termina o Ano do Brasil, um evento de grande sucesso, a gente tem a ideia brilhante de, primeiro, promover também no espaço brasileiro, também no território brasileiro, anos dos países. Criar uma questão de reciprocidade que fazia parte do que a gente considera que é a política externa brasileira. Ao mesmo tempo, a gente tem um convite de vários outros países para promover anos do Brasil nesse país. Europália na Bélgica, o Ano do Brasil na Holanda, o Ano do Brasil na Alemanha, em Portugal, na Itália, na Índia, na China, na Rússia. Então surgem várias oportunidades ali que são colocadas sobre possibilidades de fazer o Ano do Brasil. Ocorre na Bélgica, ocorre na Holanda, ocorre na Índia, ocorre em Portugal, Itália. Então, assim, ele efetivamente ocorreu entre 2007 e até 2015. Até 2015 a gente ainda teve isso sendo colocado ali, que é, então, o Salão do Livro na Alemanha e na França vai fechar esse período. E o Brasil, então, faz o convite para a França, já que a França foi o primeiro país a abrir esse espaço para gente, que façamos também da França, o nosso primeiro país a fazer, então, essa abertura de anos de temporadas culturais dentro do território brasileiro. E aí é colocado, no ano que vem as rodas culturais brasileiras vão falar de literatura, música, plástica, teatro, cinema. No fundo, até mesmo a cultura brasileira vai ficar com um jeitinho de cultura francesa. Depois de 2005 ter marcado o Ano do Brasil na França, 2009 será um momento de retribuição com a vasta programação do Ano da França no Brasil, que inclui mostras de artistas, Chagall, Matisse, Cartier, Bresson, Rodin, apresentações de dança contemporânea, teatro, shows, concertos de músicos franceses, mostras de filmes e muitos convidados franceses vindo ao Brasil a fim de estreitar os laços entre duas nações. Só um parênteses, isso foi publicado pelo Globo. A grande crítica da mídia francesa ao Ano do Brasil na França foi falta de publicação da mídia brasileira. Foi dificílimo encontrar material publicado em português pela mídia brasileira sobre o Ano do Brasil na França. E a mídia francesa escreveu sobre isso, falou, isso é um problema do Brasil. Por que o Ano do Brasil na França não está
passando no Brasil? Por que que os brasileiros não sabem o que está acontecendo? Que o Brasil é o grande país que nós estamos promovendo. Então a mídia francesa fez essa crítica e logo em seguida, para 2009, foi aberto o grande período do Ano da França no Brasil como? A mídia brasileira vai participar, porque promover a imagem da França no Brasil é algo positivo. A gente está ali promovendo esse laço de amizade e voltando para o clássico também que a mídia brasileira buscava. Então isso foi bastante complicado. E os franceses falaram assim, mas a gente também não quer essa imagem da gente. Nós queremos mostrar que na França tem a Guiana, então que tem algo de diferente. A gente quer mostrar que a gente pode fazer batucada também. E aí isso era difícil, essa triangulação dentro do território brasileiro também. Então, essa mesma dificuldade da gente existia para a França de falar quão multicultural nós somos. E até que ponto a França vai se dizer multicultural. Então, isso foi colocado ali para os franceses. A abertura ali clássica dentro do carnaval brasileiro, então sendo homenageado a França sendo homenageada dentro do carnaval brasileiro. E aí o Brasil tombe sur les champs de la France. O evento foi bem menor do que o Ano do Brasil na França. Já começou mais uma anedota, já começou com um problema. Foi preparado toda uma queima de fogos, inspirada na queima de fogos que tinha acontecido no 14 de julho, quando a Torre Eiffel foi pintada de verde e amarelo e o hino do Brasil tocou. Pensava-se em fazer o mesmo no Rio de Janeiro. Depois de ter um calor de 40 graus e dos franceses terem queimaduras de 2º e 3º grau, no dia choveu torrencialmente e destruiu toda a queima de fogos que ocorreria na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então eles falavam que já começou errado. E isso então foi sendo colocado, como que a gente vai resolver esses problemas. Tinha também um problema que havia mudado o presidente da França, de Chirac, tinha passado para Sarkozy.